Olá para você que acompanha a Módulo FM. A partir de agora, a gente passa a conversar com o diretor de operações da empresa Risopark, que até então explorava o estacionamento rotativo aqui de Patrocínio, a conhecida Zona Azul. Tiago, na última conversa que nós tivemos, você havia dito que foi feito um acordo com a prefeitura e que a empresa iria voltar a operar. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Leide. Boa tarde ao cidadão patrocinense. Agradecer mais uma vez ao espaço que a Módulo está cedendo aqui para levar informação para a população. Obrigado. Sim, a gente se falou no dia 14 da semana passada, e no dia 13 eu estive no município, me reuni com o secretário de governo, junto da pessoa também do procurador do município, onde ficou combinado que a gente encaminharia uma proposta de renegociação do valor do passivo que havia em relação às outorgas. Para quem não sabe o que é outorga, é um repasse mensal, uma fatia do nosso faturamento que é encaminhado para a prefeitura, né? Quando se iniciou a pandemia, a gente iniciou um processo de reequilíbrio econômico para que a gente suspendesse essa cobrança sem prejudicar a prestação do serviço. Assim nós fizemos, a prefeitura utilizou desse mecanismo para suspender o nosso serviço, né? A gente entrou com uma liminar para a retomada do processo e a gente teve essa reunião, retomando no assunto da reunião, e a gente, ao passo que a gente encaminhou a proposta para a prefeitura, o combinado foi que eles apreciariam essa proposta, em seguida nos dariam uma devolutiva e que a gente voltasse a operar ainda na semana passada. Diferente do que foi combinado, de maneira leviana, juntaram essa proposta, esses elementos, para tumultuar o processo de retomada do serviço. Muito nos espanta, porque a gente apertou na mão das pessoas, ficou algo combinado. Entendo que a municipalidade entende a necessidade da população e do comércio, em especial na prestação do serviço, mas não o fizeram. Então, acho importante também destacar aqui para a população e para os ouvintes, para quem está nos ouvindo, que a justiça, ela muitas vezes não trabalha na velocidade que nós precisamos. E a título de conhecimento, algo nesse sentido, a gente está falando aí que se a gente não caminhar para um acordo, o município vai passar pelo menos 1 ou 2 anos sem a prestação de serviços. Então, isso todo mundo perde. Eu já mencionei isso na primeira vez que a gente falou, Leite, que são 25 empregos, né, de pessoas que estarão desempregadas, que a gente precisa de uma definição nas próximas semanas em relação a esse tema, fora a interrupção do serviço. Então, a gente está falando aí que o comércio vai sofrer, a mobilidade de patrocínio vai sofrer, o trânsito de patrocínio vai sofrer, com uma questão que poderia ser resolvida facilmente, simplesmente, com um interesse na municipalidade, que não foi o feito. Então, nos convidaram, estivemos aí de maneira sorrateira, juntou a nossa proposta para tumultuar o processo, para que demore mais tempo para ser julgado, enfim, a gente vem recorrendo à justiça, assim como os meios de comunicação, a associação comercial, porque são muitas pessoas e muitos serviços e muitas empresas que são lesadas em razão da não prestação de serviço. Sem contar o tocante que diz a rotatividade das vagas da hora hospitalar. Então, hoje a gente está dizendo que uma pessoa que chega com uma emergência não encontra onde parar na região hospitalar porque está sem serviço lá. Então, são inúmeros os impactos negativos com a interrupção do serviço e, mais uma vez, a gente está procurando os meios de comunicação, procurando a municipalidade, os direitos legais para que a gente restabeleça o serviço. Hoje, só a título de conhecimento,
o processo que a gente move contra a prefeitura, né, é bem maior do que o passivo que a gente tem das interrupções das outorgas. Então, a gente teve uma dispensa financeira que a prefeitura mencionou que nós teríamos de cerca de R$ 2 milhões. Isso está judicializado, é um prejuízo que a empresa carrega hoje. Dentro desse acordo, né, a gente mencionou isso de maneira menor impacto para a população. A gente combinou isso também dentro da proposta, para quê? Que não houvesse reajustes, ainda que a gente tenha por direito um anual, para que a gente tenha essa recuperação financeira ao longo dos anos. Então, qual foi a nossa proposta? Vamos encerrar os processos que existem, os processos que a Risopark move contra a prefeitura, e a gente continua operando, faz a renegociação dessa dívida e isso seja devolvido para nós em anos. Então, a concessão que nós logramos êxito no município, ela se encerraria o primeiro contrato em janeiro de 2024 e poderia ser renovado então por igual período e daria mais 5 anos de operação. Então, o que a gente pediu foi a extensão desse primeiro contrato para que então depois acontecesse a renovação. Ou seja, a gente só quer recuperar o nosso investimento e continuar prestando serviço e manter os empregos que temos aí no município. Então, Agora, a minha Tiago, fala... Perdão, sim, Lê. pode falar, pode falar. Então, a minha fala para ti nesse sentido é para que tome ciência, né, para que a população saiba disso que está acontecendo, para que a gente consiga restabelecer o serviço. É o que nós queremos. Né? Então, teve uma investida frustrada de diálogo, nos receberam muito bem, mas o desfecho não foi o combinado. Tem razão disso, a data do dia 14, eu estava ainda muito otimista na retomada do serviço na semana anterior mesmo. Agora, Tiago, quando a prefeitura suspendeu o contrato com vocês, ela alegou a falta dos repasses e outras questões também, algumas falhas na própria prestação do serviço, são as alegações da prefeitura. Quando a Risopark deixou de fazer os repasses financeiros da outorga, ela também não assumiu o risco de ter esse contrato rompido? Leide, sim e não. Primeiro que dentro da lei de concessões, existem alguns mecanismos que contemplam essas eventualidades, esses intempéries, digamos assim. Pandemia, desastres naturais, coisas desse tipo, que então se inicia um processo de reequilíbrio econômico. Hoje, não seria nenhum problema se a municipalidade dissesse assim, olha, esse passivo que vocês têm vai ser cancelado. Não teria problema nenhum. Então, um simples fato príncipe, o príncipe, tá, Leide? Eu não sou jurista, mas foi da maneira que o pessoal me passou. Por quê? Porque existiu algo atípico, que foi a pandemia. Então, quem teve culpa da pandemia? Ninguém. E de quem é a responsabilidade? De ambas. A gestão do risco é compartilhada, diferente de um negócio privado, onde você é o único responsável pelo seu negócio. Numa prestação de serviço público, a gestão do risco ela é compartilhada. Então, imagine você ganha uma concessão de ônibus e não tenha passageiros. E você precisa manter o seu parque de veículos lá. Então, dentro de um contrato de concessão de ônibus, por exemplo, houve diversos reequilíbrios de vários mecanismos, ou com um maior repasse do município para com a concessionária, ou acréscimo da tarifa, ou a diminuição, então, das linhas. Então, são vários os mecanismos. Dentro do rotativo, existe alguns, que é o quê? Manipulação do horário, quantidade de vaga, tempo de contrato, valor da tarifa. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, mais que não do que sim. Se não houvesse a pandemia, sim. Como houve a pandemia, não. Então, não há o risco se a gente seguir a lei a risco,
Porque quando iniciou o processo da pandemia, a gente já iniciou um processo de reequilíbrio econômico. E a gente fez 3 protocolos junto à prefeitura para que isso fosse discutido. Olha, você fechou a área vermelha. O que faremos a respeito disso? Eu diminuí 40% da minha receita, apenas com o fato de ter fechado a área vermelha. O que faremos a respeito disso? E nunca tivemos uma devolutiva. Então, para manter o nosso quadro de funcionário, manter a prestação do serviço, manter o serviço funcionando, a gente achou por bem pagar a nossa equipe, ao invés de fazer o repasse para a prefeitura. Foi uma decisão de sobrevivência em função da pandemia. Só que a gente se amparou em mecanismos legais, não cometemos nenhuma irregularidade de lei. Então, quando me perguntam se você deve para a prefeitura, eu diria que quem vai dizer é o juiz, quando ele julgar o nosso processo de reequilíbrio econômico. Ou ele vai dizer se eu devo 500 mil para a prefeitura, ou se a prefeitura me deve 3 milhões. E vocês estão reivindicando qual o valor pelas perdas e danos de vocês por essa decisão aqui da prefeitura? Leide, na ordem dos 3 milhões, tá? Um pouco menos, eu não me recordo o número exato agora, mas seria um montante próximo disso. Para um município não é nada, mas para uma empresa é um valor bastante considerável. Agora, juridicamente, o que vocês pretendem fazer diante do anúncio do prefeito de que vai fazer uma nova licitação para que outras empresas possam participar do estacionamento aqui na cidade? Primeiro que não pode, Leide. Até que seja julgado o nosso processo de reequilíbrio econômico, seja julgada a nossa luminar, não pode. Isso seria uma ação ilegal. É possível? Consegue fazer? Claro que consegue fazer. Se alguém mandar, será executado, imagino que sim. Só que isso é uma ação ilegal. Então, caso isso ocorra, a gente vai utilizar de mecanismos legais dentro da lei para que esse processo seja interrompido. Tiago, mais alguma questão que você gostaria de abordar? Acredito que não, Leite. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o espaço, né? Agradecer a oportunidade de expor a nossa opinião em relação a tudo que está acontecendo. E como eu disse anteriormente, é do nosso desejo de restabelecer a prestação do serviço aí. Ainda não conseguimos tiver o retorno financeiro, mas como eu disse lá no nosso primeiro bate-papo, a gente gosta de operar patrocínio, a gente tem carinho aí pelo município, tem muito carinho pelos nossos funcionários. O nosso negócio é uma dinâmica muito grande no que diz respeito à troca, substituição. Muitas vezes é o primeiro emprego da pessoa, e mesmo assim a gente tem pessoas que estão conosco desde o início do contrato, que a gente tem muito carinho. Então, a gente trata de maneira cética, de maneira profissional, mas tem um pedacinho do nosso coração aí. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Leide. Um forte abraço a ti. Agradecer a Módulo mais uma vez. E um grande abraço a toda a população patrocinense que a gente gosta muito e estima muito. A Módulo FM conversou com o Tiago Balbino, que ele é diretor de operações da empresa Risopark, que até então operava o estacionamento rotativo aqui no município, nesse impasse com a prefeitura, que suspendeu o serviço devido ao não repasse de recursos, conforme alegado pelo Tiago. Nós acompanhamos a situação e a qualquer momento traremos mais informações para os nossos ouvintes internautas.